da sua casa própria. E como que eu vou conseguir alinhar essa expectativa? Bom, se eu tô falando pra você de sistema, antes de eu falar da amortização, deixa eu mostrar pra você na tela como que aconteceu essa mágica de eu ter aumentado a capacidade de pagamento do meu cliente. Vamos lá. Esse daqui é o sistema da Caixa, tá? Então eu tenho aqui no simulador uma ainda de 3,5. Para poder fazer um financiamento de 212 mil do valor do imóvel, eu preciso de uma entrada de 70 mil reais para poder financiar 140. Quando você faz o simulador da Caixa, esse é o padrão que ele aparece. Só que ele tem como padrão sistema de amortização, saque. O que a gente vai fazer é pedir para poder alterar o simulador, mudar de saque para price, e eu vou apagar aqui a entrada para eu poder ter a menor entrada possível. Quando eu peço para poder calcular, ele diminui a minha entrada de 70 mil para 40, e o meu financiamento, que estava em 140, ele passa para 170 e eu aumento em 30 mil o meu poder de compra. Por que isso acontece? Vamos lá. Eu falei para vocês então que isso tem a ver com o sistema de amortização, com a ideia de saque e a ideia de price. Para eu poder te explicar o que é um sistema de amortização, eu primeiro preciso te explicar o que é a amortização. Ah, Mauro, eu já sei o que é amortização. Amortização é quando eu uso o fundo de garantia para poder pagar mais rápido. Ou é quando eu pago mais do que a minha parcela para poder diminuir a minha parcela mais rápido. Isso também é uma amortização, mas a gente dá o nome disso de amortização extraordinária. Antes de existir amortização extraordinária, você paga todos os meses uma prestação. Então aqui, por exemplo, ó, na prestação do simulador, está me dando uma parcela de aproximadamente R$1.000. Nessa parcela de R$1.000, eu não amortizo do meu contrato R$1.000. 3 maneiras de fazer qualquer mulher chorar. Eu vou mostrar para vocês um outro contrato para você entender como que é a lógica, tá? E não se pegar tanto a esse, 3.500, eu ganho 5, o que eu faço? A lógica vai ser sempre a mesma, tá? Vou abrir aqui um contrato real para a gente poder ver. Nesse caso, a pessoa ia comprar um imóvel 220, ia financiar um 7,6, a taxa de juros dele é um pouco mais alto, mas a base, que serve para todos os contratos, é essa daqui, ó. No contrato da Caixa, na página 3, item B9, ele mostra como que funciona a composição da sua parcela. Então, essa pessoa aqui do contrato, ela vai pagar de parcela um valor de 1.252. Só que dentro desse valor de 1.252, tem 4 coisas dentro dela. Tem a amortização, tem os juros, tem a tarifa de administração e o seguro obrigatório. O seguro obrigatório está no valor de R$ 37,32. Tarifa de administração, R$ 25,00. E a prestação mensal, que é a amortização mais juros, no valor de R$ 1.190. Então, você sempre vai enxergar no contrato da Caixa essa informação. Prestação é igual a A mais J. Sendo esse A amortização e J juros. Então, dentro da prestação, eu tenho uma pequena parcela que é a amortização. Quando eu volto lá no meu simulador, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma parcela de R$1.000. Dessa parcela de R$1.000, eu tenho uma parte que é seguro, eu tenho uma parte que é taxa, eu tenho uma parte que é juros e eu tenho uma parte que é amortização. Como que eu calculo essa amortização? A maneira como eu calculo essa amortização, eu dou o nome de sistema de amortização. E basicamente, a Caixa, ela usa 2 sistemas. Ela usa o sistema saque e ela usa o sistema price. Então, voltando aqui, ó, para eu poder conseguir o máximo possível de financiamento, eu uso o sistema price, ok? Antes de falar da price, eu vou falar da saque, tá? Deixa eu voltar aqui, mudar para saque. Então, o que significa saque? Saque significa sistema de amortização constante. Significa que em todas as parcelas que eu vou pagar, ao longo dos 420 meses, eu sempre vou amortizar a mesma coisa. Então, nesse exemplo aqui, eu estou fazendo um financiamento de 139.588, certo? Deixa eu abrir aqui a calculadora para poder fazer uma conta para vocês. Então, se eu pegar aqui 139.588,90 e eu dividir pelo prazo, que é 420, eu vou ter uma amortização mensal de R$ 332,35. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma parcela de R$1.000 e desses R$1.000, só R$ 332 é amortizado. Os outros R$ 700 vai servir para poder pagar juros, tarifa de administração e o seguro obrigatório. Perfeito? Só que esse não é o único modo de você calcular
o valor da parcela de um financiamento. Você pode escolher também a tabela Price. Então, a gente voltando aqui, vamos mudar para Price, apagar a entrada novamente, pedir para poder calcular. E essa Price, ela não significa nada, tá? Price é o nome do cara que inventou o sistema. Então, o saque é sistema de amortização constante e a Price é Price porque o cara chama Price. Maravilha? O que acontece na Price? Na Price, não vai ser a amortização que vai ser constante, vai ser a prestação. Esse 99569, ele vai ser igual durante os 420 meses. Você pode me questionar, Mauro, mas aqui ele está falando que a primeira parcela é de 99569 e a última parcela é de 93793. Teve diferença. Então ela não vai ser linear de maneira durante os 35 anos. Na verdade, o que é linear é o valor da prestação. Então vamos voltar lá no nosso contrato para você entender. Lembra que eu te falei que dentro da parcela tinha 4 coisas? Amortização, juros, tarifa de administração e o seguro obrigatório? Na parcela Price, que ela vai tendo uma pequena oscilação mês após mês, ela não tem oscilação por conta da prestação. Ela vai ter oscilação por conta do seguro. Por que acontece? O seguro ele vai proteger o saldo devedor total. E quando eu vou pagando as parcelas, eu vou amortizando mês a mês, e o meu saldo devedor total, ele vai diminuindo todos os meses. E daí o meu seguro, que vai protegendo um capital, que vai diminuindo todos os meses, o seguro também diminui. Por isso que aqui ele dá essa diferença de R$60. Porque ao longo de 35 anos, o saldo devedor vai diminuindo e o seguro também vai diminuir. Porém, o valor da prestação, que é o que aparece aqui, ó, a amortização mais juros, ele vai ser igual durante todos os meses, durante os 35 anos. E por que existem essas duas maneiras? Porque nós, como seres humanos, nós gostamos muito da previsibilidade. Então, para a gente é muito cômodo eu saber o que vai acontecer no futuro. E daí, na tabela saque, eu sempre sei o que vai acontecer com relação à minha amortização, independente do mês que eu vou pagar. Eu sempre vou pagar a mesma coisa, 3, 32 e 35. Previsível. Maravilha? E a Price, ela também me dá uma parcela de previsibilidade, que eu sempre vou pagar R$1.000. Não vai fugir disso. Perfeito? Só que qual que é a grande sacada? Sempre que eu escolho a Price, eu consigo aumentar o meu poder de compra. Essa é uma regra, ok? Qual que é o mito por trás disso? Algumas pessoas acreditam que quando eu faço isso, eu pago mais juros na Price do que na saque. Só que isso não é verdade. Os juros em si, ele é basicamente o mesmo. Então aqui, por exemplo, na Price, eu tenho uma taxa de juros nominal de 5,5% ao ano e efetivo de 5,64%. Quando eu mudo da Price para saque, peço para calcular, o meu juros, ele permanece o mesmo. Juros nominal 5,5% ao ano, juros efetivo 5,64% ao ano. Mauro, então por que as pessoas falam na internet que você paga mais juros na saque do que na Price? Bom, eu vou explicar isso nos próximos vídeos, ok?